Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Tudo bom, Jade? Tudo bom, Meire? E você? Tudo na paz aqui, feliz, mais um café com Bezerra. Como é que será Isso essa pessoal, né? já que apostos, não é? Isso mesmo. E você que está em casa, já pegou a sua caneca? Sua caneca com água? A minha está aqui. E a minha é com café. Com Café. água, com café, né? A minha está aqui com um pouquinho de água hoje, porque o meu café eu tomei um pouquinho mais cedo. Muito bom, muito bom. Então, hoje nós estamos aqui para mais um Café com Bezerra, iniciando esse momento de diálogo, de reflexão sobre unificação. Para isso, nós convidamos vocês a esse que é o momento de estudo desse documento aqui, não é, Meire? Fala um pouquinho sobre Sim, ele. olha aqui. Vamos lá. Esse documento aqui, gente, é um documento que foi construído coletivamente por todo o movimento espírita brasileiro. Esse livro é um livro orientador. Aqueles que se dedicam a esse estudo, que debruçam-se sobre essa obra, têm mais tranquilidade e serenidade na execução das suas tarefas. Aqui ele fala de tudo um pouco. Todos os trabalhos da Casa Espírita são trabalhados aqui nessa obra aqui. E dentro desse documento tem outros documentos que vão melhor também nos orientar. Então, essa obra é uma obra de cabeceira para todo trabalhador das instituições espíritas. E você, já tem o seu? Já adquiriu o seu? Olha aqui, orientação ao centro espírita, hein, gente? Isso. E para a nossa noite de hoje, Meire, compartilha com a gente já está no estudo, já estamos aqui na segunda parte do documento orientador e vamos para continuidade, na verdade, da área da comunicação social espírita. Hoje falando sobre a palestra pública. Isso. Só para a gente poder se situar, gente, algumas instituições ainda mantêm as palestras públicas ligadas aos estudos nas casas espíritas. Isso está certo, está errado? Isso pode ser, minha gente, para quem no acidente aqui, coisas domésticas que acontecem, todo mundo se salvou, ninguém caiu. Amém. O café continua aí seguro. Ai, meu Deus, tá bom. O documento está aí seguro também. Então, e eu segurando o telefone agora. Certo, gente? Não tem problema. Mas os estudos que fizeram com as federativas perceberam que a palestra pública estava mais ligada à área da comunicação. Então, a palestra pública ela migrou para a área da comunicação, tendo em vista que é nesse trabalho que também é feita uma grande divulgação da própria doutrina, do que é o espiritismo. Mas isso não separa das grandes responsabilidades, e é isso que os nossos convidados vão trabalhar, não é não, Jade? Exatamente. E para o nosso café de hoje, gente, nós vamos ter uma equipe de peso, uma dupla, um casal aqui que vai compartilhar conosco dessa mesa com um grande banquete, eu tenho certeza. E, bom, não sei, a gente chama juntos, Meire? Juntos, né? Estamos juntos. Vamos por ordem alfabética, né? Vamos por ordem alfabética, né? Isso, porque ia chegar na hora que cada um ia gritar um nome. Ninguém entender nada, né? Então, gente, deixa eu chamar aqui a minha muito querida amiga, uma pessoa que eu tenho muito no meu coração, conheço já há algum tempo, além disso, mas não é só por ser minha amiga, ela é muito estudiosa, ela é muito competente, ela é muito disciplinada, e ela foi convidada e aceitou, e hoje ela está à frente da Coordenadoria de Assuntos dos Estudos da Federação Espírita do Estado de Alagoas. É uma expositora espírita também, a nossa querida Ariadne Moura. Cadê a nossa Ari? Nossa querida Ari. Deixa eu chamar a dupla, porque aí a gente chama os dois juntos. E vocês vão entender por quê, tá? Nós vamos ter também o nosso queridíssimo Fernando Caldas, ex-dirigente do Centro Espírita Alagoano Melo Maia, trabalhador atualmente da mediunidade e da nossa federação, que estará aqui conosco agora sim. Vamos lá? Ariadne Moura! Sim, Abracadabra! Assim a gente fica até sem voz, viu, Marijane?
gente. Mas a verdade tem que ser dizida. Vai deixar de dizer depois, eu tenho que dizer na hora, tem que ser dizida. Registrado. Registrado. Bem-vindos. Ari, Fernando, cadê a caneca de vocês? Já estão aí com cafezinho ou com água? Ou com chá, né? Tá. Também pode ser um chá. Uma aguinha. Boa noite, que gente. nem eu hoje. Boa noite, Fernando. No abracadabra, né? A gente tem que dar uma boa noite também. Isso. Os dois aqui, ó, pela segunda vez no Café com Bezerra, não é? É. Muito bom. Verdade. E agora juntos. Perfeito. Bom, então, para que a gente possa iniciar aí, entrando em sintonia com ele, Bezerra, vamos agora silenciar um pouquinho para ouvir o lembrete amoroso que ele nos traz na noite de hoje. É assim o amor, portador de grandes milagres. É assim que devemos comportar em todos os dias das nossas vidas. Essa é a nossa atitude, legatários que somos do amor de Deus nestes tumultuados dias da humanidade. Ouvistes a proposta do amor, acompanhastes a trajetória do amor através das mensagens que vos foram dirigidas. Sentiste o calor do amor em vossos corpos e a sua proposta em vossas emoções. Ide agora e incendiai a terra. O amor, quando alcança as paisagens do coração, arde, e nenhum vendaval logra apagar a chama que crepita, transformando aquele que a carrega em facho de luz. É noite na terra, filhos da alma, e é indispensável que vos transformeis em estrelas para diminuir a escuridão que se abateu subitamente sobre a sociedade. Jesus chama-nos desde há 2000 anos, e o Consolador convoca-nos para que não digamos amanhã. Agora, meus filhos, é o instante de atearmos o incêndio que irá renovar as paisagens ermas do planeta de provas, a fim de que logo mais a regeneração tome conta de todos os corações. Não postergueis a oportunidade de amar. Não revideis ofensa por ofensa, nem mágoa por mágoa, ou dardo por dardo. Convocados a expor a verdade, não vos transformeis em sicários de outras vidas. Envolvei a verdade na lã do Cordeiro de Deus e atirai-a naqueles que dormem na ignorância ou que se encontram anestesiados pela ilusão, lembrando-vos de Jesus afirmando: eu venci o mundo. Nem todos vencereis no mundo, mas se quiserdes, vencereis sim o mundo das paixões perturbadoras e perversas. E depois, e amai. Esta é a hora de instaurardes na terra a proposta de Jesus, construindo um mundo novo que já se encontra em vossos corações. Muita paz, meus filhos. Com um abraço carinhoso, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. E assim, meus queridos amigos, queridos irmãos, após essa mensagem que a todos nos convida a refletir, e possamos pensar naquele que é o amorável mestre de nossas vidas, Jesus de Nazaré, e a ele assim diremos: querido Jesus, sob as bênçãos do teu amor, mais uma noite reunidos para o nosso café com Bezerra. Pedimos a ti, Jesus, que nos abençoe nesta noite, para que possamos juntos, Senhor, desenvolver as reflexões, desenvolver as ponderações necessárias para levar o esclarecimento e as orientações aos corações que nos acompanham nos dois planos da vida. Envolve, Senhor, os nossos convidados com a tua misericórdia e com a tua paz, auxiliando-os, Senhor, potencializando, Senhor, para que todos juntos possamos aprender um pouco mais, servir um pouco mais, com fidelidade ao teu amor, ao teu coração e a Kardec, Senhor.
fica conosco, hoje, agora e por todo sempre. Bom, pessoal, então, como nós dissemos anteriormente, estamos na parte 2 do nosso documento orientador, essa segunda parte que trata especificamente das áreas funcionais. Em cada Café com Bezerra, agora, a gente tem recebido trabalhadores de determinadas áreas para compartilhar um pouco sobre aquela área em específico. E hoje, continuando aqui o capítulo 6, sobre a área de comunicação social espírita, falaremos sobre palestras públicas. Pois é, né? Vamos lá. Então, assim, né? Deixa eu começar fazendo uma pergunta para a querida Ari. Ari, tem uma pergunta que é uma pergunta desafio, viu? Para você levar isso, assim, bem aos corações e consciências. Se eu não souber, eu posso recorrer às universitárias. Ari, o que é a palestra pública? E qual a importância que as casas espíritas possam desenvolver essa atividade? Olha, vigora sob a perspectiva da palestra pública, e aí, de pronto, nós já tomamos como uma assertiva orientadora para o desenvolvimento dessa tarefa, aquela assertiva que quem registra é João Evangelista, lá no capítulo 8, versículo 32, quando ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Porque por meio do conhecimento da mensagem viva do Cristo, nós conseguimos efetivamente, e isso nos proporciona de fato, aquilo que nós necessitamos para ampliar as nossas possibilidades de entendimento acerca dos mais variados desafios da vida. Então, a palestra pública em si, ela tem esse objetivo. E o próprio documento orientador, né, bem mencionado e ao longo desses programas aqui refletido e estudado, ele nos traz uma conceituação muito precisa e é nela que nós devemos nos ancorar para compreender ainda mais um pouco acerca da palestra pública. E lá no documento, ele assinala dizendo assim: que é uma reunião pública na qual são realizadas palestras ou conferências sobre temas relacionados com a doutrina espírita, que visa atender aos interesses da população em suas necessidades de esclarecimento e de consolação. Então, a palestra pública, a referida palestra pública, ela tem esse objetivo de levar a mensagem do Cristo, de consolar. E vejamos que essa palestra, ela tem por finalidade e propósito esclarecer, consolar e, acima de tudo, promover o bem através da mensagem e dos conteúdos espíritas. Porque o Evangelho de Jesus é colocado como norteador, mas as demais obras da codificação e as referências que lhes são subsidiárias, elas também entram em cena aí nesse contexto e nos possibilita, por meio da literatura espírita, nos debruçarmos acerca dos mais variados aspectos pertinentes e todos eles mergulhando ali nas questões que envolvem a transformação moral da própria humanidade. Então, as finalidades, e aí o expositor espírita ele vai se imbuir dos mais variados meios e técnicas para atingir essa finalidade, compatíveis, obviamente, com esse mecanismo de transformação moral do ser e de toda a humanidade. E lembrando, e aqui nós abrimos um parênteses, nos vertendo a nossa atividade doutrinária na FEAL. Temos temas que são desenvolvidos e campanhas nas quais nos debruçamos mensalmente para orientar o palestrante que, na oportunidade, está aceitando o convite de divulgar a mensagem. Certamente é sugestivo, mas que muito significa para todos nós, porque, por exemplo, nesse mês de outubro, a campanha ela é voltada e aí é oriunda não só da própria Federação Espírita Brasileira, mas nós, enquanto federativa aqui em Alagoas, também temos essas campanhas. E esse mês de outubro, nós trabalhamos tanto a campanha permanente da evangelização,
que nesse ano aí, completando os seus 45 anos, né, em uma data, em um momento bem significativo a todos nós, bem como em virtude do aniversário de Kardec, temas inerentes a ele, a essa personalidade insofismável e temas da própria codificação. Então, a finalidade, ela também perpassa, né, esse aspecto do tema. E aí, para além dessas colocações, o outro questionamento que também foi feito, né? Não só o conceito, mas a importância das casas espíritas em desenvolver esse tipo de atividade. Quem vai nos dar quem vai fazer um adendozinho bem oportuno nessa resposta é Sueli Caldas Schubert, lá na obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, quando no capítulo 4 ela se debruça acerca da reunião pública e tem um trechozinho que ela diz assim: as atividades de uma reunião pública são enfocadas por Manuel Filomeno de Miranda, esse queridíssimo espírito que tantas orientações norteadoras também nos traz, e ele diz e faz uma citação também do livro Entre Dois Mundos, no capítulo 16, e ela diz assim: ressalta recursos e benefícios que a espiritualidade proporciona aos que estão presentes a desenvolver essa atividade de palestra. Trata-se, segundo narra, na oportunidade ela está citando esse trecho. E em citando esse trecho, ela diz que ali foi narrada a história da Associação Espírita que se dedicava aos elencos e às realizações socorristas e mostrando, de fato, como ocorre efetivamente essa assistência nos dois planos da vida. Então, é importante não só na asepsia espiritual, mas também aos trabalhadores do corpo físico, aos trabalhadores da casa espírita, que estão envolvidos ali naquela oportunidade com a palestra pública. Então, o objetivo maior, né, em primeira e última linha, é divulgar a doutrina espírita em seus mais variados aspectos, seja ele científico, seja ele filosófico, seja ele religioso. Sempre que possível, tratá-los de forma integrada. Sempre que possível, não esquecer nenhum desses aspectos, porque isso é que vai trazer à tona a finalidade maior da palestra. E essa é a abrangência que a tarefa da divulgação espírita ela deve permear. E aqui, meus amigos, envolvendo não só a atividade presencial que é desenvolvida no Centro Espírita, mas albergando aí as plataformas digitais que estão a também nos proporcionar, e nesse período de pandemia e pós-pandemia, de forma louvável, ela veio efetivamente para ser esse veículo de auxílio na divulgação da mensagem espírita, e o rádio, a TV e tantos e quantos. A mensagem é divulgar para todas as gentes. Muito bom, Ari, brigadão pela resposta, né? Daí a gente já percebe que tem uma complexidade enorme aí, né? Mas, Jade, vamos falar com o pessoal do chat, Jade, rapidinho aqui? Isso, eu estava nos acompanhando, né? Para a gente ver como a gente está alinhada, viu, Meire? Acabei de abrir aqui as mensagens para ver e ia dizer a mesma coisa. Vamos lá, a Carla Paz está aqui, paz e luz para todos, né? Valmira Henrique, boa noite, muita paz para todos, um abraço, Valmira. Fátima, boa noite. A nossa querida Amélia, Falso, cheiro, Amélia. Muito Amélia, obrigada. Que não perde um café com bezerra. E também tem a nossa Ana Lúcia, que também não perde um café com bezerra. Não. Isso. Maravilha. Sebastiana, bem-vindas, bem-vindas. Coisa boa. Bom, então, entendendo já o que é a palestra pública, nós gostaríamos, por favor, Fernando, que você esclarecesse quais são as orientações que vocês dariam, que recomendariam para se desenvolver essa atividade na Casa Espírita. Bom, boa noite a turma toda que está aí no chat, né? Que a gente não sabe... Eu estava aqui pensando o que eu tenho aprendido aqui ao lado dessa patativa, né? Aqui ao lado.
E também chamar a atenção de vocês que ela ficou com um ar bem intelectual com esses óculos, né? Para compor a mesa, todo mundo aqui de Todo óculos mundo hoje. de óculos aqui. Pensou? E eu não tenho jeito de ficar com ar intelectual, viu? Até eu tentei melhorar minha performance e passei até perfume francês para poder fazer esse. Bom, Então, as orientações que nós temos para desenvolver esta atividade na Casa Espírita, ela passa justamente para que haja um direcionamento e uma coordenação ativa, porque as reuniões espíritas elas devem obedecer a uma sistemática. Não podemos confundir essa sistemática com ritualística, porque Allan Kardec, ele nos esclarece muito bem, desde as primeiras obras que ele publica, que a doutrina espírita ela não mantém rituais. Então, há uma sistemática, uma metodologia que deve ser obedecida pelas casas espíritas, desde a escolha da pessoa que vai levar a mensagem, até mesmo aqueles que já adredemente estão sendo indicados para que seja o dirigente do trabalho, né, que pode variar entre as pessoas que trabalham no centro espírita, né, até para dar uma oportunidade para que todos trabalhem, mas a figura de um dirigente, a figura de alguém que possa fazer uma mensagem de preparação e a figura do orador, né, e daquele que irá fazer a oração inicial. E repetimos, esse processo nunca foi, nem nunca será, um processo ritualístico, porque a oração na doutrina espírita, ela não obedece justamente a esse processo de ritual, daí que geralmente se orienta que se faça a oração de uma maneira bastante espontânea, né? Não é que não se possa fazer as preces decoradas, mas Allan Kardec recomenda que as melhores preces, as preces que saem realmente do coração, são aquelas preces em que nós espontaneamente nos dirigimos, né? Às vezes a gente vê algumas casas espíritas, me desculpem aí a colocação, mas nós estamos aqui para estudar e para aprender, em que as pessoas fazem a oração, principalmente o Pai Nosso ou a Ave Maria, né? E as pessoas repetem em voz alta, criando talvez a ideia de que se possa criar uma ritualística. Já vi algumas casas espíritas em que isso ocorreu, em que isso ocorre. Então, a reunião doutrinária, ela vem justamente para o esclarecimento do público. E esse esclarecimento, ele deve vir com segurança. Então, a figura do dirigente deve ser alguém que tenha bastante conhecimento da doutrina espírita. Tanto quanto aquele que vai se dirigir ao público, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de espiritismo, para que possa transmitir com firmeza e com segurança os ensinamentos de acordo com a doutrina. Não misturar, por exemplo, as suas opiniões pessoais com a opinião da doutrina. E quando der uma opinião pessoal, que nós temos também o direito de dar essa opinião, revelar isso, né? Na realidade, essa é a minha opinião pessoal, não é a opinião da doutrina espírita, para que as pessoas possam fazer essa diferenciação. Então, esse dirigente que daria o início e daria a palavra a quem iria fazer a oração, que dará a palavra àquele que irá fazer a leitura da mensagem, que depois passará para o palestrante. Né? E, naturalmente, esse palestrante, em todo momento, ele estará sendo este administrador da reunião, o dirigente, ele terá que ficar atento àquilo que o orador venha a falar, porque em algum momento depois ele poderá fazer os comentários necessários, seja no sentido de retificar alguma coisa que ali foi dito e que destoou daquilo que a doutrina espírita traz, seja
para ratificar, ou seja, para corroborar, para concordar com tudo aquilo que o orador diz, naturalmente fugindo daquela condição, daqueles elogios rasgados, né, que muitas vezes a gente observa dentro da casa espírita, que não há necessidade. Quanto a esse encadeamento, por que deve-se fazer a prece? Por que deve-se fazer a leitura de preparação de ambiente? Por quê? A gente já vai acalmando os nossos corações. Nós sabemos que nós entramos na casa espírita, muitas vezes com o nosso coração em disparada, taquicárdico, a gente chega na carreira, às vezes chega até com fome, né? E o nosso estômago fica ruminando ali, roncando. Mas o nosso espírito, muitas vezes, também está um tanto quanto agitado do dia a dia. E aquele momento em que nós nos sentamos ali e que ficamos a ouvir, primeiramente, geralmente é esse o esquema que se faz, né? A leitura da mensagem de preparação, e em seguida a oração que ali se realiza, vai acalmando a nossa alma. E, por fim, também a oração final. Como deve ser conduzida essa oração final, da mesma maneira que a oração que foi realizada no começo da atividade. Então, a reunião se faz justamente dentro dessa programação e dentro dessa sistemática, fugindo, nós repetimos, da ideia de que a reunião doutrinária, as palestras públicas que são realizadas nas casas espíritas, ela foge totalmente a esse padrão ritualístico, que não há necessidade e que a doutrina espírita não abona e não incorpora. Ok. Fernando, só um ponto que eu gostaria assim, de chamar para a gente refletir, né, que você falou assim, muito acertadamente, mas só para refletir, assim, porque às vezes a gente vai para algumas instituições e justamente quando a gente termina uma palestra, o dirigente dá outra palestra, né? E isso termina desconectando as pessoas do que o expositor falou. Aí seria até para pensar, será que havia uma real necessidade? Aí eu pergunto, me desculpe, pergunto para a Ari e para o Fernando, de uma vez que não há nada assim, a ratificar, o expositor foi muito feliz com as suas colocações, não seria tão somente agradecer e fazer já a prece para o pessoal se conectar direto? É só um pensamento que veio, né? Eu não sei. Para não dispersar. Da reunião, até para não dispersar, né? O que vocês acham? Assim, só para pensar, né? O papel do dirigente espírita é estar atento justamente à sua atuação na atividade da palestra. E em estar atento é observar que, no momento que o expositor menciona algo que destoa do conteúdo espírita, é dever dele, enquanto dirigente, traçar conhecimentos alusivos e não, na oportunidade, desdizer o que o palestrante mencionou. Mas, certamente, após o término do trabalho, chamar aquele palestrante e dar ali uma conotação de forma amigável, de forma cortês, mostrar o ponto em que ali ele está destoando da codificação e não desenvolver uma outra palestra, porque é até uma questão de bom senso, dele destacar. Não há essa necessidade. Você foi feliz, viu Meire, em ressaltar isso aí, porque o dirigente ele é um facilitador, né? E como facilitador, ele não pode se tornar um dificultador no final da reunião, né? Ele está ali para facilitar, não para dificultar. Isso. E, efetivamente, é isso que acontece. Agora, o que acontece às vezes, Meire, em algumas casas espíritas? Eles dão, muitas vezes, um tempo curto demais para o orador. Tá? Eu já cheguei em centro espírita, em que as pessoas primeiro leem o Evangelho, aí alguém chega, faz um comentário, depois tem uma outra obra. Quando se entrega para nós, se entrega com apenas 25 a 30 minutos. E eu acho o seguinte, inclusive eu vi uma vez uma palestra da Sueli, aí mesmo na Federação, em que ela dizia, ou eu li algum artigo dela, em que ela dizia que a palestra espírita ela termina sendo muito mais importante
naquele momento, porque aquele dia é o dia da palestra, é o dia das pessoas aprenderem. E, às vezes, eles dão um tempo curto demais para que o orador expresse, para que possa complementar todo o seu pensamento, fechar o pensamento, né? A casa espírita, ela é, primeiramente, uma escola. A primeira função da casa espírita é função educativa. Por quê? Porque a partir da função educativa, nós partimos para as outras funções. Tudo bem, tem uma função de hospital, tem uma função de tratamento espiritual, mas todo e qualquer tratamento espiritual começa pela educação daquela pessoa. Tá? De casas em que a gente vê pessoas chegarem justamente em 10 minutos que está para terminar a palestra. Tá? E para quê? Justamente para tomar passe. Tá? Então, essa não é a finalidade. As pessoas precisam ir para o centro espírita para ouvirem a palestra, né? Para se instruírem, para se educarem. Porque se elas chegam somente para tomar passe, vai acontecer aquele processo, né, que o André Luiz nos fala, né? O de número 10. Então, já chegou no 10º passe. Então, nós vamos deixar ele à revelia e não vamos ajudar tanto quanto ele deveria. Por quê? Porque nós já fizemos por ele tantas e tantas vezes. Agora, ele vai precisar, com licença de uma palavra, quebrar um pouquinho a cara, não é assim que André Luiz diz, né? Mas eu digo porque sou encarnado, vai precisar um pouquinho quebrar a cara. Por quê? Porque ele não está absorvendo os ensinamentos necessários. Então, a casa espírita não é uma casa para aplicar passe, tá? Faz parte do trabalho espírita, mas é principalmente uma casa de educação. E é através das palestras e dos estudos, né? Principalmente dos estudos para quem quer se aprofundar, e a palestra doutrinária é uma porta de entrada, tá? Em que se atrai pessoas que têm interesse. Olha, tem estudos na casa espírita, vamos estudar o livro dos espíritos, vamos estudar o livro dos médios, vamos fazer o ESD, né? Vamos fazer aquele outro que é de aprofundamento, vamos estudar o NEP. Então, a palestra espírita é abertura, é umbral, vamos dizer. É um umbral, para que a pessoa entre através desse umbral e que ele consiga se educar pelo aprendizado daquilo que as pessoas que tenham as certas experiências estão levando. Beleza. Muito demais. O umbral no sentido literal da palavra, né? Não o entendimento que a gente tem. Exatamente. Muito bom, é isso mesmo. Importante a gente lembrar. São conhecimentos que talvez a gente já tenha, talvez a gente já saiba, mas são sempre bons de relembrar, para que a tarefa seja o mais coerente possível. Sim, sim. Até porque se essa porta de entrada, não é? É verdade, né? E tudo tem que se qualificar, não tem para onde correr. A gente tem que estar sempre se qualificando. Quando a gente entra numa rotina de trabalho, a gente entra numa acomodação. E quando entra numa acomodação, a gente vai fazer do meu jeito, e não do jeito certo, do jeito coerente, e isso é perigoso, né? Não é? Então, é uma necessidade a gente estar desperto para essas questões, Ari. E tendo em vista desse trabalho que é fundamental, que tem tantos benefícios, que traz tantas situações para todas as instituições, para todos os trabalhadores, para todos os frequentadores, nos 2 planos da vida. E vamos falar um pouquinho da pessoa que é responsável por esse momento. Vamos falar um pouquinho de quem é esse palestrante espírita e como é que eu faço, gente, para eu ser um expositor espírita? O que é que eu devo fazer para ser um expositor espírita? Eu amo o espiritismo, gosto também. O que é que eu faço para ser um expositor? E aí, Ari, para você essa? Enquadrou-nos a todos aqui na oportunidade, porque todos somos expositores espíritas. Então, o palestrante espírita, ele é o comunicador da doutrina espírita. Né? Ele ali, naquele momento, é o instrumento humano, né, utilizado de forma consciente para a multiplicação e difusão da mensagem espírita cristã.
como nós costumamos dizer nos nossos grupos de estudos, é aquele que mais tem necessidade. É aquele que está ali, levando a palavra, levando a mensagem, porque é o que efetivamente mais necessita absorver esses ensinamentos, razão pela qual ele está ali nessa tentativa de burilamento e de aprendizado, porque muitos ainda se equivocam quando utilizam como referência de exemplo, que é uma outra citação que a gente sempre faz e é uma advertência a todos nós. Na verdade, ele está ali sendo um veículo instrumental para levar uma mensagem que ele mesmo necessita implementar em si para se transformar, para aprender, para evoluir. Então, assim, ele se aperfeiçoa por meio do trabalho. O palestrante espírita se aperfeiçoa por meio do trabalho. E graças a Deus que ainda nos é dada essa oportunidade, porque é nela que a gente vai ali desenvolvendo os caracteres de homens de bem, né? Então, o palestrante espírita é esse comunicador. Teoricamente, nós podemos dizer que qualquer pessoa, ela pode assumir essa tarefa e falar publicamente. Teoricamente, a gente pode dizer. E isso, certamente, nós vamos verificar em vários centros espíritas. Mas a advertência, né? O bom senso nos alerta que nem todos estão preparados para isso. Embora aparente ser uma tarefa fácil, mas nem todos estão preparados. Muitos não têm o dom, né, de desempenhar satisfatoriamente essa atividade. E por que não mencionar algo que lhe é como talento e como aptidão? De fato, para muitos, não que ele não tenha outros talentos e outras possibilidades, mas que vai existir casos que ali ele não vai poder, não vai ter essa desenvoltura necessária para desempenhar esse papel. Então, assim, alguns fatores eles precisam ser levados em consideração. Não basta apenas a boa vontade, não basta apenas querer, não basta apenas se colocar, mas em todos os setores da vida nós somos convidados a nos preparar e tendo em nós esses caracteres necessários para o bom desempenho, fazer a coisa bem feita. E não fazer a coisa de improviso, e não fazer de qualquer jeito, mas se empenhar conscientes de que se aquela oportunidade ali não nos é dada, não é porque nós não temos outra que possamos ser efetivamente colocados e bem desenvolver. Então, não existe um perfil ideal, né? Como dissemos, teoricamente todos podem, mas efetivamente não é bem assim que acontece. Não existe um perfil ideal para você ser palestrante, ser orador espírita. Até porque nós estamos lidando com um trabalho de edificação do próprio ser, né? E se é um trabalho de edificação do próprio ser, ele tem o cunho moral. E é um trabalho que não se desenvolve com uma doutrina de aparência. O indivíduo, ele precisa estar ali se colocando nessa perspectiva também. Razão pela qual alguns requisitos são inerentes a esse expositor. Primeiramente, e aí, sem sombra de dúvidas, ser espírita, né? Para que ele possa ali se colocar diante da mensagem de Jesus. Isso não significa dizer que, em sendo convidado, por exemplo, a falar acerca da mensagem do Cristo em uma instituição, em um local, em que efetivamente não lide com a tarefa espírita, com as bases de Kardec, ele não se coloque para tal. Mas que efetivamente ele precisa nutrir em si o ímpeto e o âmago de ser espírita. Né? Esse é o primeiro indicativo. Ter conhecimento, porque sem conhecimento ele não vai ter como divulgar a mensagem de Jesus. Não basta só ler, não basta só vivenciar, mas ele precisa aprofundar esses conhecimentos e estar ali se qualificando o tempo todo. Também é necessário. Ter conhecimento, segurança, né? Convicção doutrinária, daí porque não só estudar, mas também tendo a oportunidade de facilitar grupo de estudos, ele ali também se colocar para tal, porque é um meio que ele está se desenvolvendo, ter o ímpeto também de pesquisar, né? Fazer as leituras, mas também de pesquisar, se sentir bem falando em público, porque para muitos ainda é um grande
medo, ainda há um grande tabu, ainda há uma grande insegurança em você estar ali em volta a um público, levando a palavra, falando em público. Apresentar um grau de elevação nos sentimentos é também um caractere importantíssimo, porque isso desemboca na questão da própria conduta. Você tem que ter uma conduta apropriada para ser divulgador da mensagem cristã. É indiscutível isso também. Primar pela simplicidade, porque falar de Jesus é falar de forma simples, é falar de forma que atinge o coração, é falar de forma que console. Agora, abrindo um parênteses. Na oportunidade em que haja necessidade de tecnicamente se aprofundar o conteúdo, e aí algum seminário, algum congresso, algo dessa conjuntura, o palestrante ele é convidado a aprofundar um pouco mais, mas isso não significa dizer que ainda assim não haja a simplicidade e o meio de atingir a todo aquele público, que é também um outro indicativo. O palestrante ele precisa saber a quem é o público que ele está se dirigindo, para também articular de melhor forma que alcance ali o objetivo para tal. Então, clareza, responsabilidade doutrinária, porque ele não está falando à luz de si mesmo, mas à luz da mensagem do Cristo, à luz dos ensinamentos de Kardec, e se colocar sempre ali com aquele espírito de serviço, né? Sendo convidado e disseminando a mensagem de Jesus a todas as criaturas. Isso seria uma síntese bem apertada, né, das características efetivas para você ser um palestrante espírita. Certamente, se a gente fosse aqui colocar, iriam surgir inúmeras, né, para a gente levar isso em consideração. Agora, no OCE, ele tem um trechozinho, tem um dos itens que é importante a gente frisar aqui no que toca a esse palestrante espírita, porque ele vai dizer, nós devemos convidar para proferir palestra pessoas reconhecidamente espíritas e conhecidos dos dirigentes do centro espírita, para nos proporcionar, não nos proporcionar inadvertidamente a apresentação de princípios contrários aos postulados espíritas. Então, a observância aqui que é importante o trabalhador ele ser vinculado a alguma instituição espírita, para que haja essa coerência, essa coesão, para que estejamos nas diretrizes do movimento espírita, desenvolvendo da melhor forma possível essa tarefa. E aqui, já finalizando essa nossa fala, para aquele que deseja se debruçar na tarefa, e aí o convite também, para lermos e estudarmos o documento que fala do livro espírita e a sustentabilidade do movimento espírita brasileiro, porque nele estão ali reunidos caracteres importantíssimos para esse trabalhador da palestra pública. Papai, é pouca coisa não, Jade? Bom, muito bom. E uma coisa eu fiquei pensando aqui com essa questão da ligação com a casa espírita, que a gente fala pode até parecer para alguns talvez uma rigidez ou algo muito fechado, mas a proposta é justamente de fortalecimento do movimento espírita. Então, como você vai falar de doutrina espírita se você não está ali também vivenciando esse exercício de união dos espíritas, de fortalecimento de um mesmo entendimento, de unificação? Então, a gente vê que para falar da doutrina de Jesus é preciso primeiro esforçar-se por vivenciá-la. Exatamente. Você vai falar daquilo que você não vive, não tem sustentação. Você não tem sustentação. Se você não está falando do Evangelho do Cristo, que fala do amor, da paz, do perdão, dos relacionamentos, se você não vivencia tal situação, não tem como. Né? A casa espírita é o ambiente que alicerça o trabalhador para que ele possa se fortalecer nas suas bases íntimas, para servir ao céu do Cristo. E conscientes da dimensão, não só física, quanto espiritual, que essa atividade proporciona, ainda mais um alerta para que estejamos atentos e vigilantes a isso aí. Eu me lembro que quando eu entrei no movimento espírita, há uns 3 anos atrás, né? Me foi apresentado um pequeno opúsculo, né? O opúsculo já é pequeno, né? Um opúsculo
do Eliseu Rigonati, o orador espírita. Tá? Então, ele tem um resumo e conceituações bastante interessantes acerca das virtudes do orador. Tá? E um conceito que ele nos deu sobre eloquência, quando ele diz que eloquência é a arte de convencer. Tá? Então, quem tem a arte de convencer é quem tem a convicção dentro de si. Se você tem a convicção dentro de si de que aquilo que você está falando é verdade, né, é mais fácil de fazer com que as pessoas se convençam. Né? Claro que você vai encontrar aí em outras doutrinas pessoas que são eloquentes e que convencem através de sofismas, né, de que determinadas verdades que não são verdades, elas sejam manipuladas e trabalhadas, né? Mas, levando isso para a conjuntura e para o campo da doutrina espírita, essa eloquência é justamente o indivíduo quando fala com convicção. As pessoas que falam com convicção são aquelas, principalmente, como você bem colocou, Miri, as pessoas que vivem. Né? Até a gente citou lá no Trocando Ideias Espíritas, outro dia, né? A história daquela senhora que sentava na frente e que ficava assistindo as palestras, né? Então, essa senhora desencarna e depois desencarna o orador, que dava tão belas palestras. E lá chegando, ele encontra aquela senhora numa posição superior à dele. E ele fica admirado, ele diz, mas como? Como é que a senhora está superior a mim? Se era eu quem dava as palestras, ensinava. Eu disse, meu filho, você dava as palestras e eu praticava. Né? Então, é isso. Pois é, a força moral, né? E, na verdade, é o exercício por vivenciar. Não precisa ser perfeito, até porque perfeito não somos. E estamos ainda bem distante de ser. Mas é o esforço, justamente, que vai dar essa força. Gente, deixa eu aproveitar aqui para a gente falar o Alessandro Lima, mandando um abraço para todos. Boa noite, Sandro. Boa noite, Sandro. Que chegou um pouquinho atrasada, mas chegou. Rose! Tempo. E a Cida, dando boa noite também. Bem-vinda, Cida. Boa noite, menina. Cheiro. A Sebastiana, né? Lá em cima. Foi, Isso. a Sebastiana mandou mensagem logo cedinho. Isso. Muito bom. Então, já que falamos sobre o palestrante, a gente queria saber também, na verdade, queria que vocês falassem um pouco, vou direcionar agora para o Fernando, mas vocês ficam à vontade, que eu estou amando esse bate-bola, né? Essa partilha tá muito bom. A sensação é aquela realmente de estar sentadinho numa mesa, na cozinha de casa, tomando um cafezinho. Estão até pegando água aqui, olha. Acabou a xicrinha do lado, ele fica. Com tarefa. Fernando, fala para a gente, então, com relação à pessoa que agenda as palestras espíritas, o que é que ela precisa ter atenção, no que ela precisa estar atenta para poder fazer esses agendamentos? Olha, essa resposta, ela já esteve inserida naquilo ali que a Ariadne colocou, né? Porque, primeiramente, as pessoas que agendam a palestra, ela tem que ter um certo conhecimento do nome das pessoas, não só o nome, mas a performance que aquelas pessoas têm, né? Primeiro, como se diz, você tem que chamar pessoas que são espíritas, né? A não ser que você vá fazer, por exemplo, um seminário em que você chame pessoas de outras religiões. Mas você está sabendo que elas são de outras religiões, são de outras vertentes. Ou quando você chama uma pessoa espiritualista de uma outra vertente, você vai ali e você sabe que não é espírita, mas que tem pensamentos que muitas vezes são afins com o espiritismo. Né? Mas as palestras genuinamente espíritas, não estou me referindo assim aos seminários em que dá esse tipo de abertura, as palestras genuinamente espíritas, elas precisam ser desenvolvidas
por pessoas que têm conhecimento de causa. Como, nós não vamos chamar, por exemplo, um pediatra para falar sobre ginecologia, né? O pediatra, ele pode até ter algum bom conhecimento de ginecologia, mas nós vamos chamar um ginecologista, porque ele é especialista. Então, é essa busca daqueles que se especializaram no estudo, tá? E se a pessoa que foi colocada para fazer a seleção dos oradores, o agendamento dos oradores, ela não tem muito conhecimento, ela tem que solicitar pelo menos uma lista de pessoas, aquela casa espírita que possua essa lista, ou a própria Federação Espírita do Estado de Alagoas, né? Recentemente, uma companheira, ela nos solicitou que estava com dificuldade de agendar pessoas que deem palestra, e aí eu solicitei para a Ariadne que ela pegasse uma lista dos oradores, já que ela é quem tem feito também um agendamento junto com a CEICE, junto com outros companheiros que têm feito agendamento para a federação, uma lista de oradores que pudéssemos passar para essa pessoa. Por quê? Porque é uma lista em que nós sabemos que existe uma fidelidade ao princípio espírita, de pessoas que já têm uma certa bagagem, um certo embasamento. Então, é essencial que essas pessoas que vão fazer o agendamento das palestras ou conheçam, ou tenham ouvido as palestras dessas pessoas, ou que obedeça a uma recomendação de pessoas que também são espíritas e que têm um conhecimento da doutrina espírita, para que não possamos ter algum tipo de dificuldade, de problema, né, no transcurso, na realização da palestra. Então, eu acho que, resumindo, é isso. Não tem muito o que falar sobre o papel do agendador, né? Mas que ele tenha uma firmeza e um conhecimento, uma convicção daquelas pessoas a quem ela vai convocar para o trabalho. Os demais detalhamentos acerca disso na prática mesmo, de alguma implicação, de alguma situação em que aquele palestrante não foi feliz na oportunidade, e aí a gente vai ajustando mediante outras colocações, mas no mais por aí. É esse cuidado, né? Perfeito, gente, perfeito. Vocês já falaram sobre essa questão no decorrer do programa, mas eu gostaria de aprofundarmos um pouquinho, porque essa figura, ele realmente é uma figura importante dos trabalhos, né? É a figura do dirigente da palestra pública, não é? Porque, aparentemente, é um trabalho que tem começo, meio e fim, mas é só isso, não é? É só essa situação. Eu gostaria de pontuar mais alguns pontos acerca desse trabalhador, desse dirigente, porque, às vezes, as pessoas até almejam, eu gostaria tanto de ser dirigente de uma palestra pública, eu tenho tanto a dar, e qual o caminho poderia percorrer para ser esse dirigente? Porque a gente já viu que o negócio não é para qualquer um, porque ali dentro, eu acredito que o Fernando é a última questão que a gente vai trabalhar, né, Fernando? Vai detalhar algumas situações bem delicadas aí vamos conhecer mais um pouquinho dessas responsabilidades e o que eu posso fazer para tornar-me um futuro dirigente de palestra pública, Ari. Pode ter até uma carteira de motorista, né? Para poder dirigir. Quem sabe, né? Homem, não brinque, não. Vai que pegam isso aí, ó. E seguram, homem, deixe quieto. Vale ressaltar que é só brincadeira. Lembrem que ele só tem 3 anos de casa espírita, viu? Olha, de início, nós podemos destacar que o dirigente da palestra pública, ele é o responsável direto pela manutenção, primeiramente só deixando esse indicativo. Ele é o responsável direto pela ambientação do trabalho na esfera física, bem como na observância dela sob a perspectiva da ambientação espiritual. Então, é o norteador ao dirigente da palestra pública. Ele já tem que ficar atento a esses 2 indicativos, para além de tudo que acompanha
as responsabilidades inerentes a esse papel de dirigente da reunião da palestra pública. Claro, então nessa sua fala já diz o seguinte, né? Que ele deve ser o primeiro a chegar e o último a sair. Isso aí já são os apetrechos ali, os adeus. Pelo que eu estou vendo aí, ele abre, ele está com a chave desse dia, ele abre os trabalhos, é o último a sair. Nossa! E André Luiz, ele vai assinalar lá no Desobsessão, quando ele faz uma observaçãozinha acerca dessa questão do dirigente, ele diz: é o gerenciador de todas as etapas da reunião. E não podemos esquecer de que a espiritualidade superior confia e espera dele o apoio fundamental para a boa execução da atividade. Então, mais um indicativo aí, quem está nos retratando isso com fidelidade é André Luiz, lá no opúsculozinho, Desobsessão. Disciplina, oração, vigilância, pontualidade, vamos crescendo a lista. Nossa! Então, é esse indivíduo. Então, ele tem que primar por um comportamento moral adequado, né? Sem sombra de dúvidas, ali, inerentes aos padrões da doutrina espírita, agindo de forma comedida, sem atropelos, de forma equilibrada, de forma serena, primando sempre pela assiduidade, como foi bem colocado, e também pela pontualidade. É recomendado que 1 hora antes ele já esteja ali colocando-se a postos na casa espírita, na atividade, para que já comece a observar o cenário físico e já entrando em sintonia com o preparo espiritual necessário, porque, como bem sabemos, a atividade da palestra pública, e quem nos reporta isso são os espíritos amigos, de que a atividade, efetivamente, ela se inicia antes mesmo da sua culminância. Então, aqueles que se colocam a cooperar, e o dirigente ainda mais, ele precisa ter essa observância. Então, não se trata, por exemplo, de improvisações. Não é qualquer pessoa escolhida ou nomeada para ser dirigente da palestra pública, não. Existem critérios. E esses critérios, eles precisam ser observados. São requisitos importantíssimos, que vão além da própria questão da conduta, da própria questão da segurança da execução do trabalho. Então, a atenção ela deve estar voltada tanto aos pequenos quanto aos grandes detalhes. E aí a função do dirigente ela é preciosíssima, porque é por meio dele que ele vai ali ter discernimento, né, ter condução da atividade, ele precisa ser enérgico quando necessário, precisa tratar com sinceridade e firmeza determinadas situações, tem que ter afeições sem privilégios, porque ele precisa estimular a equipe como um bom líder ali naquele momento, como um condutor daquela oportunidade, mas de forma que todos, a equipe toda, esteja consciente de que é preciso o estudo, a disciplina, a assiduidade, também a confiança que é inerente a essa pessoa, para que ela possa desenvolver essa finalidade da melhor forma possível. Então, é chegar antes, é observar, por exemplo, a questão da equipe, receber o palestrante espírita na casa, reuni-los com os demais colaboradores ali naqueles instantes antes, e lá na FEAL, a gente faz a leitura do livro Fonte Viva, faz uma prece, ali vai se harmonizando, vai entrando em sintonia com a equipe, com o expositor da oportunidade, para que depois a gente vá para o auditório e ali se inicie efetivamente a tarefa. Então, o dirigente ele tem que observar o microfone se está funcionando bem, se o ar-condicionado está legal, a ambientação física também é importante que o dirigente ele esteja atento a essas questões. Se a água do palestrante está ali, se a acomodação do ambiente físico está legal, se tudo está voltado, se o expositor vai usar o multimídia, se está funcionando bem, se os recursos audiovisuais eles estão condizentes ali naquele momento, o dirigente ele vai ficar ali atento a todas essas questões. E aí o que a gente já mencionou anteriormente, ele tanto pode convidar na equipe, tem o apoio. E esse apoio, ele ali está conduzindo a atividade, mas tem o apoio que faz a leitura de preparação,
que faz uma prece inicial, geralmente, e lá na FEAL temos desenvolvido dessa forma, o dirigente ele faz a prece final, para logo em seguida iniciar a atividade dos passes, e no mais é observar essa questão, se o palestrante não vai com coerência doutrinária, ali na oportunidade ele não fazer outra palestra, ele, né, destacar o conhecimento de causa, mas depois chamar junto aquele palestrante e destacar ali a questão de forma, né, cortês, de forma, né, amigável, e de final, ele precisa, em todo instante, também observar que ele está sendo ali colocado não por um mero apetrecho, não é uma improvisação, mas é porque, de fato, ele é um papel, ele é uma função importantíssima e preponderante ao bom conduzimento da atividade, desde o início até o seu fim. Então, ele é o responsável fiel na oportunidade. Perfeito. Muito bom, é isso mesmo. E aí, como já estamos chegando no finalzinho do nosso Café com Bezerra, já dá aquela pontinha, aquela vontade de continuar prolongando mais essa conversa, mas já estamos chegando no final do nosso encontro. Vamos pedir, Fernando, que você fale um pouquinho para nós da dimensão espiritual da palestra pública. Já foi falado um pouco da importância de como há toda uma organização e todo um preparo que a gente já sabe de qualquer tarefa espírita, mas sendo essa aquela porta de entrada de conhecimento da própria doutrina, esse espaço de fortalecimento, de consolo, de orientação. Conta um pouquinho para a gente sobre essa dimensão, talvez muito maior do que o que nós imaginamos. Sendo a doutrina espírita oriunda das esferas espirituais, como o próprio nome diz, toda e qualquer atividade que se realize com caráter espírita, ela terá uma dimensão espiritual e um alcance espiritual maior. Mas a palestra espírita e as reuniões ditas doutrinárias, né, abertas ao público, sendo essa porta de entrada para a doutrina espírita, ela tem toda uma preparação que se inicia, né? Não é uma hora antes, não, quando o dirigente chega, mas é uma ação permanente dos espíritos que utilizam aquelas instalações, inclusive, para também trabalharem repousarem, né? Quando eles chegam na Terra, proveniente das moradas espirituais, das cidades espirituais, dos hospitais espirituais, e eles têm o centro espírita como sendo um local de repouso, um local de meditação e um local onde se planeja as atividades espíritas. Então, o ambiente ele já se encontra preparado, e a espiritualidade nos dias de palestra pública, eles preparam ainda mais este ambiente. Por quê? Porque vão ser recebidos não somente encarnados, mas também desencarnados. Porque se nós formos observar, dizem que para cada que nós temos na Terra, 8 bilhões, né, de habitantes agora, que a gente multiplique isso por 5. Nós teríamos 40 bilhões de habitantes entre encarnados e desencarnados na Terra. Então, a gente imagina, para cada encarnado, existe pelo menos 4 ou 5 desencarnados que podem acompanhá-lo e que se encontram presentes nas reuniões. Né? E essas reuniões, elas são também utilizadas para o aprendizado dos companheiros desencarnados. Eu tenho observado, por exemplo, nas nossas reuniões mediúnicas, que muitas vezes os espíritos chegam e dizem assim: olha, eu estava lá na frente. Né? A frente, porque o Melo Maia tem a frente e tem a parte de trás, que é o local onde a gente faz a mediúnica. Eu estava lá na frente, naquele dia em que houve aquela palestra tal e tal. E eu fiquei interessado. Então, me disseram que eu podia ficar aqui e esperar o dia da reunião,
porque aí ele poderia conversar e aprender mais. Então, os espíritos, eles ficam no centro espírita, inclusive aqueles nossos acompanhantes, não somente os acompanhantes interessados em aprender, mas também aqueles acompanhantes que chegam inadvertidamente, nos acompanhando muitas vezes, e que têm um ideal, né, não tanto elevado, e que ali, naquele momento, eles são atendidos. Nós também, que somos participantes da atividade naquele momento, estamos sendo amparados. Os espíritos, eles estão, como nos diz André Luiz, né? Eles estão estudando aquilo que nós estamos trazendo. Eles estão avaliando as nossas enfermidades. Eles estão nos acompanhando e fazendo a leitura daquilo que nós precisamos. Quando nós entramos, nos sentamos no centro espírita para receber ajuda. E aí também ele vai fazendo a seleção. Eles vão, por exemplo, acompanhando os nossos pensamentos até a nossa casa. Por quê? Porque nós estamos ali falando, sentados, mas nós estamos dizendo, oh, meu Deus, eu gostaria tanto que o meu esposo viesse. Coitado, ele está passando uma situação tão difícil. E os espíritos, através da linha do nosso pensamento, eles vão até a casa da pessoa para auxiliar, porque nós estamos pedindo por eles. Outra coisa, eles também se utilizam de tecnologias espirituais para fazer com que a voz do orador ele seja ouvida em muitos locais para além daquele local onde nós estamos falando. Ou seja, espiritualmente. Não é como aquelas igrejas que botam aqueles microfones na rua para que todo mundo ouça, encarnado, né? Mas eles colocam os microfones em lugares estratégicos para que aqueles companheiros espirituais que se encontram infortunados, que se encontram com dores, eles possam também ouvir as palestras e eles possam despertar para a ajuda. Claro que se a gente fosse entrar nesse terreno, daria campo para uma palestra inteira, né? Mas o nosso tempo urge e, assim, iríamos extrapolar demais esse tempo. Então, é isso. Essa dimensão espiritual do centro espírita. E isso é importante porque essa programação toda sobre a esfera espiritual e nós, enquanto trabalhadores na esfera física, de também estarmos ali desligando-nos das questões dos personalismos, das intrigas, dos pensamentos desconexos, das questões que tumultuem também o mecanismo do pensar naquele ambiente, para que também a gente facilite o trabalho e coopere com eles que efetivamente proporcionam essa ambiência. Então, é também para a gente ficar nesse alerta. Excelente, gente, excelente. A dobradinha está maravilhosa. Pena que chegamos ao término, né, Jade? O nosso programa da noite de hoje, né? O bom é que fica salvo, que é para a gente assistir. Dobradinha de bode, né? Que é para a gente assistir com um caderno na mão, caneta na outra, para tomar nota de todas essas orientações. Com certeza. É importante que a gente conheça e que aprimore cada vez mais para que possamos melhor servir. Exatamente, né? Para a gente aumentar a nossa percepção desse grande trabalho que é o trabalho de palestras públicas e tudo quanto ele envolve, né? E a importância de todos, nesse momento, estarmos voltados para as palestras públicas, todos os trabalhadores desse momento, né? É um momento de abraço, ajuste, orientação e fortalecimento, mas é isso aí, gente. Mas na próxima semana tem mais. Na próxima semana, de hoje a 15, tem mais, né, Jade? Exatamente. Temos mais programa Café com Bezerra. Isso, e nós vamos continuar nessa segunda parte do OCE, falando das áreas funcionais, só que agora, gente, nós vamos para uma área que não é a caçulinha da FEB, que agora tem a área de arte, mas é a outra, a penúltima. Nós vamos falar sobre a área da família. Então, essa vai ser também imperdível para que todos possamos aqui nos reunir para estudar, conhecer um pouco mais sobre essa área, que é tão importante porque também perpassa por todas as outras. E fica aqui o convite para que possamos estar reunidos
no nosso próximo Café com Bezerra, que vai ser no dia 21 de outubro, das 20 às 21, aqui neste canal. Se você não se inscreveu ainda, corre fazer a sua inscrição, ativa o sininho, que é para poder receber notificação toda vez que iniciar o Café com Bezerra. E os outros programas do nosso FEAL TV, que a gente tem uma programação bem completa, viu? Aproveitando o ensejo, né? Hoje é sexta-feira, mas amanhã é sábado e tem Trocando Ideias às 14 horas no FEAL TV, né? Isso aí, Ari. E os dois, Ari e Fernando Caldas, são também dois dos integrantes da equipe do Trocando Ideias, que é esse estudo sobre o livro O que é o Espiritismo, né? É muito legal mesmo. Isso mesmo. Bom, Ari, Fernando, muito obrigada por essa noite tão enriquecedora. Muito obrigada mesmo. O pessoal já está aqui, ó. A Valmira agradecendo também pela explanação, por tanto aprendizado. A nossa Sebastiana também mandando seu abraço. Foi realmente muito enriquecedor. Isso. Só uma coisinha antes da gente encerrar, bem rapidinho, a gente hoje não passou, gente, o nosso vídeo de solicitação da questão da contribuição emergencial da federação. Essa contribuição ela vai continuar acontecendo, mas agora, segunda-feira, dia 10, graças a Deus e graças a cada um de vocês que colaboraram conosco, pessoa física, jurídica e demais federativas, temos a condição de iniciar nossa reforma. Segunda-feira, a FEAL está iniciando a reforma. Muito obrigada a cada um de vocês que colaboraram. Temos um caminho ainda a seguir, gente. A campanha vai continuar, certo? E, no término, vamos prestar conta de tudo direitinho. O que entrou, tudo que foi gasto, tudo direitinho aí, gente. Muito obrigada. Muito aí no cantinho, né? Oi? Atentem para o Pix no cantinho. Atentem para o Pix no cantinho, isso mesmo, obrigada. Complementando, né, a fala da Meire, de fato, vamos iniciar, mas o nosso pedido, caso vocês possam, para que façam suas contribuições, continua, porque a gente conseguiu para poder iniciar, mas vocês sabem que qualquer reforma, qualquer mudança, traz algumas surpresas que a gente não sabe ao longo do caminho. Isso. Então, fica aqui a nossa gratidão e o pedido de que continuem, se não contribuindo, divulgando, para que a nossa Casa-Mãe do Espiritismo aqui em Alagoas possa continuar firme, forte e agora sim, de cara nova. Estruturada nos 2 planos da vida. Isso. Com a estrutura firme e forte agora. Isso mesmo. Então, amigos, vamos convidando a todos agora para aquietar um pouco as suas mentes, acalmar e sintonizar os seus corações com aqueles que se fazem presentes conosco, que nos conduzem os passos e que nos orientam nessa caminhada, no trabalho que cada um e que cada um de nós abraçou na seara de Jesus. E a eles, nós agradecemos pela oportunidade que nos foi confiada e rogamos que possamos nos manter atentos e vigilantes para recepcionar bem nos nossos corações as suas orientações, os seus direcionamentos, para que os nossos passos sejam sempre firmes, seguindo os que foram deixados pelo nosso Mestre Jesus. Gratidão, Senhor, por mais um Café com Bezerra. Abençoa-nos, auxilia-nos, encoraja-nos, hoje, amanhã e sempre. Gratidão. Assim seja. Bom, então nos vemos no próximo Café com Bezerra. Até lá. Até lá, gente.